Paz e graça, abençoados de Jesus, tudo na santa paz do Senhor, glória a Deus. Mais um dia, para a glória de Deus, mais uma palavra de fé, que a palavra do Senhor nesta noite possa falar com cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Que Jesus continue abençoando a vida de cada um nesta noite. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Deuteronômio 30, capítulo 30, onde a palavra do Senhor diz: quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, seus estatutos, escrito neste livro da lei, quando te converter ao Senhor teu Deus, em todo o teu coração, com toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é encoberto, e nem tampouco está longe de ti. Glória a Deus. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Oh, glórias! Palavra maravilhosa, palavra de Deus. Ela sempre está nos ensinando, buscar da parte do Senhor. Nós que já conhecemos a palavra do Senhor, aquele que já é servo, aquele que serve a Deus, que conhece a palavra dele, que vive na lei do Senhor, nas leis do Senhor, esse sabe que tem que dar ouvido à palavra, tem que obedecer, tem que viver a lei de Deus, na lei de Deus. Mas aqueles que não conhecem a palavra, não vivem uma vida com Deus, Deus, ele fala através da palavra que quando você deres ouvido à voz dele, guardar no teu coração a palavra, você obedecer os mandamentos dele, se converter dos seus maus caminhos, ele vai estar contigo, ele é contigo, ele vai ser tudo, na tua vida. Deus, quando ele fala, através da palavra, para cada um de nós, ele está aí, nos ensinando através da palavra, como obedecer a ele, como se chegar para ele, fazer a vontade dele, para que ele possa também fazer aquilo que a gente precisa, da parte de Deus. Às vezes não adianta a gente também só ouvir a palavra de Deus, só querer as coisas de Deus, mas não tem uma vida com Deus. Para que você venha ter, aquilo que Deus tem na tua vida, para você obter, você tem que passar a obedecer às leis do Senhor, a entregar a tua vida a Jesus, a seguir o caminho de Cristo, a obedecer a Ele, dar ouvido à palavra dEle, obedecer, para que tudo aquilo que você precisar da parte de Deus, Ele vem te ajudar. A palavra aqui, o texto, ele fala sobre a pessoa acreditar em coisas, em alguém, Você colocar a tua confiança em pessoas, em imagens, em deuses estranhos. A palavra, se você meditar no mais profundo aqui, a palavra vai estar dizendo sobre isso. Por isso que Deus, na palavra, ele está dizendo, se você se converter dos seus maus caminhos, dar ouvido à palavra dele, obedecer a ele, os estatutos dele, ele vai ter bênção para você, ele vai cuidar de você, ele vai ser tudo o que você precisa. Quando você está dentro da lei de Deus, obedecendo, assim como você obedece a Deus, você também tem direito às leis, Você tem direito às coisas de Deus na tua vida. O próprio Deus, ele cuida de você, tem bênção para você, Eu não digo, quando eu falo Deus tem bênção para você, eu não me refiro só a bens materiais, não. Porque quando a gente serve só a um Deus, a um único Deus, a gente tem a proteção de Deus, tem bênçãos espirituais, tem bênção, física, temos tudo de Deus. Ele nos abençoa em tudo, no cuidado, na proteção, nos livramentos, dando saúde, bênçãos, física, que é saúde ao nosso corpo. Temos tudo de Deus. Por quê? Ali a gente é como se a gente tivesse sobre a mão do nosso pai carnal dentro da nossa casa, e
A gente não obedece o vizinho, não obedece parente, a gente obedece só a Deus. Eu não sei você que não tem uma vida com Deus. Se você é adulto, você um dia já foi criança. Você um dia já estava sobre as mãos do teu pai carnal. Então você fazia a vontade do teu pai, obedecia a ele. Você não desobedecia. Então ali você tinha do seu pai o carinho, tinha os cuidados, tinha a proteção, né? Você tinha as coisas que o seu pai te dava, aquilo que você desejava por ser obediente a ele, por obedecer a ele, ser uma filha, um filho bom. O teu pai sempre te agradava. Eu tenho certeza porque meu pai era assim. Quando eu era criança, adolescente, eu obedecia meu pai. Ai de mim que não obedecesse. No dia que eu saía um pouquinho da linha, meu pai puxava minhas orelhas, né? Era um castigo ou uma surra. E eu nunca morri por isso. E isso me ensinou a ser quem eu sou hoje. Ter caráter, né? Andar no bom caminho, né? E assim é Deus. Deus ainda tem um cuidado maior e melhor para aqueles que servem a Ele de verdade. Para aqueles que não dividem o seu amor, que não fica dividido entre ele e outra coisa, outra pessoa. Deus, quando a gente obedece só a ele, faz a vontade só dele, vive nas leis dele, Deus, ele tem um cuidado com nós, comigo, com você, que você não imagina, né? Porque a gente ali está sobre a mão dele, está nos caminhos dele. Então, enquanto o filho está na obediência, ele está ali guardando, guardando. Pode vir o que vier, pode armar o que quiser armar, mas Deus tem um cuidado, uma proteção grande com aqueles que estão dentro da lei dele, fazendo a vontade dele, obedecendo. Ele não deixa passar por algo, né, que ele não possa fazer, não possa cuidar. Ele não deixa ninguém tocar, ele não deixa ninguém fazer nada contra a vida ali daquele filho. Ele defende com as mãos dele. Ele faz justiça ao favor daquele servo, daquele filho obediente. Aí muitas vezes você não vê esse cuidado de Deus, mas Deus cuida. Quando a gente obedece e está nos caminhos do Senhor ali verdadeiramente, o Senhor tem todo o cuidado. Ele tem as maneiras de cuidar, de fazer, de abençoar, de proteger. Ele faz ali, ele tem os mistérios dele para cuidar daqueles que obedecem a palavra dele, aqueles que fazem a vontade. O que é fazer a vontade de Deus? É seguir os mandamentos, né? Porque quando a gente não conhece a Deus, a gente está pecando o tempo todo, fazendo a vontade da carne, fazendo aquilo que não agrada a Deus, vivendo por conta própria, agindo por conta própria, tomando decisões por conta própria, indo para os lugares por conta própria. Com Deus é diferente. Você servindo a Deus, você é obediente a Ele, tudo que você for fazer, você vai ter a direção dele. Você vai orar, vai perguntar a Deus se aquilo procede ou não. Se você vai para um lugar, você ora a Deus, bota ele no caminho, na frente, na tua direção e vai. Se for da vontade dele, tu vai. Se não for, tu não vai. Ele tem as maneiras dele tirar você daquele lugar, daquele meio. Ele tira. Se você não sabe o que é que tem lá na frente, o que vai acontecer com você, ele sabe, ele não deixa você ir para você não cair, para você não tropeçar. Esse é o cuidado de Deus. Ele não permite que, né, ninguém faça nada para você. E outras coisas mais que Deus faz quando o servo está na obediência. E aquele que obedece mesmo, na hora que sai um pouquinho assim do trilho de Deus, Deus puxa a orelha. É o zelo dele pelo filho, pelo servo, né? Ele é um pai zeloso. Quando ele vê que o filho está na rebeldia, quando vê que já está errando, ele chama para o eixo. A maneira dele puxar, chamar para o eixo, em alguns é doloroso. Ele tem as maneiras dele lá chamar para o eixo.
né? Cada um que passa pelas mãos de Deus e sabe como é que Deus trata, né? Como é que Deus puxa para ele quando vê que está indo para o caminho errado, quando está indo para a perdição, quando está se desviando do caminho dele, né? Ele tem as maneiras dele lá puxar as orelhas. Agora, ele, nada você vai ter, você vai até falar com Deus, orar para Deus, se você não tem uma vida com ele, né? Se você não serve a ele ainda de verdade e você fica dividida com outros deuses, confiando. Você ora para Deus pedindo algo, você vai para os deuses estranhos, ora para ele pedindo algo para que ele faça, e depois você vai para Deus. Assim Deus não vai operar. Ou você clama a Deus e deixa aquele deuses de lado, ou você não vai ter nada de Deus, porque ele não vai dividir você com outro. Você vai ser único, só único dele. Então você vai estar sob o cuidado dele. Ele não pode cuidar tanto de você, você pedindo a ele e pedindo ao outro lá. Porque o outro lá, você acha que faz alguma coisa, que serve para alguma coisa, mas não serve para nada. Não tem poder nenhum, é só porque você está vendo o que é ali. Você está achando que ali vai ter poder de Deus, mas não vai. Mas quando você se rende para o único Deus, esse que pode abençoar, esse que tem bênçãos, esse que tem cura, esse que liberta, esse que transforma, esse que não deixa você cair em nenhum laço armado, esse que não deixa nenhuma macumba te matar, esse que não deixa nenhum tiro te atingir, esse que limpa o teu caminho dos inimigos, esse que afasta pessoas que não é para estar do teu lado, esse sim vai ser com você em tudo que você precisar. Este é o nosso Deus, esse é aquele que está lá em cima. Esse é o que liberta, esse é o que faz a mudança em nós, que nos limpa do pecado, que nos liberta do que não presta, que nos limpa de vício, né? Que nos limpa de coisa errada. A gente passa a ter uma mente de Cristo, passa a obedecer a Ele, passa a fazer a vontade dEle, deixando de fazer coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. Não que a gente não erra, porque não somos perfeitos. Ainda somos pecadores, ainda pecamos sim, porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, né, a gente vai procurar o máximo, não errar, não pecar. Se Deus não quer que você anda em meios errados, porque você está servindo a Ele, é assim que você tem que fazer. Se sair de lugares que não é para você estar. Se você quer conhecer esse Deus, você tem que se limpar dos vícios. Você tem que parar de pecar, de se prostituir. Essa é uma vida de obediência com o Senhor. E a partir do momento que você procura este Deus, para ser Deus, só Ele na tua vida, Ele vai te limpar de tudo isso, e Ele vai ser aquele teu Pai, que quando você sente uma dor, Ele está ali para te curar. Ele vai ser o teu Pai, que quando a porta se fechar para você, alguém negar algo para você, Ele vai lá, tem os mistérios dele, toca, incomoda em alguém e as portas se abrem. Ele é aquela pessoa que tem ódio de você, que deseja o mal a você, que quer mal a você, Ele afasta do teu caminho, Ele quebra as correntes, Ele é o tudo na tua vida. Ele te protege, Ele te cura, Ele te livra de todo o mal. Esse é o poder de Deus, esse é Deus que a gente serve, esse é o cuidado do nosso Deus, o Deus vivo, o Deus grande, aquele que está no céu. E Ele diz que todos aqueles que obedecerem a palavra dEle, que se chegar a Ele, né, que ouvir a palavra, os mandamentos, se converter do seu mau caminho, porque não tem como Deus te abençoar, Deus te ajudar, Deus ter esse cuidado com você, fazendo maldade, não se convertendo do seu mau caminho. O mau caminho é você estar no erro, estar no pecado, estar na prostituição, estar fazendo coisas erradas. Você não se converteu a Ele, você não faz a vontade dEle ainda. Não tem como Ele ser esse Pai zeloso com você, como é comigo, com os servos do Senhor. Deus, Ele cuida de todos, Ele ouve todos, Ele é Deus de todos. Ele não abre, não faz acepção de pessoas. Mas tem um cuidado de Deus diferente com aqueles que obedecem a palavra, com aqueles que servem a Ele de verdade,
que vive nos caminhos dele, obedecendo, porque tem os dois caminhos, né, minha irmã? Tem o estreito e tem o largo. O largo é aquele que você pode fazer tudo, pode estar em porta de bar, pode estar no fuxico, pode estar na roda dos carnecedores, pode estar no meio da macumba, pode estar no meio de um bocado de coisas erradas, fazendo coisas erradas que não agrada a Deus. Mas quando você está no caminho do Senhor, você vai estar o quê? Fazendo a vontade de Deus, levando a palavra, ensinando outras pessoas, pregando de Deus, falando o que Deus fez na tua vida para aquelas pessoas que eram um dia igual a você. Então, essa é a vontade de Deus. Essa é as bênçãos de Deus para aqueles que servem a Ele de verdade. Então, se tu anda no teu maus caminhos, se converta. Vai buscar a Deus, vai conhecer este Deus. E se você serve a deuses estranhos, esse Deus estranho aí que você serve não tem poder nenhum. É a palavra de Deus. Eu não posso aliviar o teu lado. Eu não posso falar palavras aqui macias para te enganar, porque eu vivo na verdade de Deus. A verdade de Deus me libertou e ela também pode te libertar. Quando eu não era serva de Deus, não conhecia a palavra, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, eu não acreditava, eu não cria em deuses estranhos, porque eu sabia que ali nada eles poderia fazer, eles não tinham poder, não têm poder para nada, para fazer nada. Porque eu já vivi, eu tinha alguém da minha família que servia os deuses estranhos e a vida era totalmente diferente. Então a vida com Cristo, Deus é Deus, esse é o único que cuida de nós, que cura, que liberta, que transforma. Este é o único Deus. Então se você se converter dos teus maus caminhos, né? Seguir a lei de Deus, obedecer a palavra, né? Ser obediente, você vai viver sim as maravilhas, as bênçãos de Deus que Ele tem para você através da palavra. Só vive se tiver nos caminhos do Senhor. Se você não tiver, você vai orar para Deus por algo, Deus vai te ouvir, Deus ele até vai te curar, né? Deus ele até vai te acudir, mas não vai ser o mesmo cuidado daqueles que obedecem a Ele de verdade. É diferente, tem uma grande diferença. Porque aí você não está nos caminhos errados. Você não vai estar fazendo nada de errado. Porque quando você está no caminho largo, você está fazendo tudo do seu jeito, obedecendo a tua vontade, fazendo a vontade da tua carne. Então hoje, se você hoje passa mal, se você hoje está enferma, você ora a Deus, Deus vai, te cura. Amanhã você já está no mesmo erro, praticando as mesmas coisas erradas. E aí quando vier de novo, você vai pelejar de novo. Vai pelejar de novo. Vai passar por tudo de novo. É uma peleja atrás da outra. Mas é uma peleja diferente. Sem Deus estar no controle. Sem Deus estar na direção. Mas quando tu serve a Deus, ainda que tu passe pela peleja, passa pelas lutas, mas Deus ali é contigo. Ele sempre vai ter uma maneira, sempre vai ter um jeito ali de cuidar de você, da forma que você menos imagina, porque Deus é mistério. Se você entender os mistérios de Deus, você vai compreender o que Ele fala através da palavra. E você ainda também, né, que já diz que é convertido, mas não obedece a Deus, não faz a vontade dEle, só é convertido no nome, só aceitou para dizer que é crente, procure se converter de verdade, porque você pode enganar o ser humano, mas a Deus não. Deus ele sabe que tu se converteu, mas ainda permanece no pecado, continua agradando ao mundo, fazendo a vontade do mundo, menos a de Deus. E Deus não é besta, Deus não é bobo. Deus sabe quem serve de verdade e quem não serve. Deus sabe quem se rende a Ele de verdade e quem não se rende. Deus conhece cada um. Não adianta a gente enganar a Deus, fingir que é servo de Deus, fingir que é crente, fingir que está nos caminhos dele, porque a gente vê muitos aí que diz que serve a Deus, mas não obedece e só anda tropeçando. A vida é cada dia pior. E aí, diante dos olhos de outras pessoas que olham para o servo de Deus e diz, aí, ó, não é crente? Por que está passando por aquilo? Aí, ó, não é crente, só anda assim, porque não está na obediência com Deus, não está no caminho do Senhor verdadeiramente.
Então muitos abrem a boca para dizer que serve a Deus, que já é convertido, mas está longe, ó, de obedecer a Deus. Está longe de se converter dos seus maus caminhos, né? Vamos dizer, é crente na igreja, mas fora da igreja, só Deus sabe como se comporta, o que faz, o que fala. E Deus não é bobo. Então, para que a gente venha ter uma vida de verdade com Deus, obter aquilo que Deus tem para nós, temos que nos render a Deus todos os dias, né? Dizer não ao pecado, dizer não às coisas erradas, fugir da aparência do mal. Esta é a palavra de Deus nesta noite. Então você que ainda não se converteu, se converta ao Senhor. Vá servir o único Deus, aquele que pode te curar, aquele que pode te libertar, aquele que pode transformar a tua vida, aquele que pode tirar você de algum vício, de algum pecado, de alguma coisa errada que você ainda não conseguiu. Vá para Deus, porque este é o único. Não existe outro, não existe outro poder, não existe outro Deus que faz milagre, ele é o único. Tem muitos deuses por aí, mas o único que faz é esse da Bíblia, esse que a gente não vê. Hoje eu estava meditando na palavra e eu estava lendo Isaías. Não me recordo agora qual foi a passagem, não sei se foi 59 ou 49, alguma coisa assim. Deus falando, minhas irmãs, meus irmãos, quem lê Isaías sabe, através da palavra, Deus falando sobre as imagens de escultura, sobre os deuses estranhos, né? Que o homem vai para o mato, vai para a mata, pega a madeira, né? Junta a madeira, faz um fogo, assa sua carne, come, o restante da madeira vai esculpir, fazer uma imagem. Depois, aquele homem que fez aquele fogo naquele mato, se aqueceu, fez a comida, comeu, depois o resto da madeira esculpiu e pegou, depois botou num canto e foi adorar, foi orar pelaquela imagem. E nada aquela imagem fez para aquele homem. Ele não viu poder nenhum, nada acontecer. E Deus fala que ali os olhos dele estão fechados. Os deuses estranhos fez com que os olhos dele se fechassem. O coração está fechado, não tem entendimento, não tem visão, porque olha para aquela madeira pensando que aquela escultura ali tem poder para alguma coisa. Então essas pessoas que adoram escultura se cegaram, estão com olhos abertos, mas estão cegos espiritualmente, estão com o coração fechado, não busca de Deus. Meu Deus, é tão difícil clamar a um Deus que não vê. As pessoas elas só querem acreditar no que vê, no que estão vendo ali. E muitas vezes você não obtém o teu milagre, a tua cura, porque você está buscando por coisas que não pode, que não tem poder, que não faz nada por você. Às vezes você está passando por um problema, por uma situação há muito tempo, porque você está acreditando em algo que não tem poder para fazer nada na tua vida. E Deus diz que o entendimento daquelas pessoas foram fechados, os olhos foram fechados espiritualmente, o coração está fechado para a verdade, para conhecer a verdade de Deus, porque elas se cegaram com aquilo. Imagine que uma escultura, uma imagem daquela madeira, minha irmã, você faz um fogo, se aquece, faz uma comida e depois o restante que sobra você vai esculpir, fazer uma cara, um corpo e vai adorar. É muita cegueira. E a palavra de Deus, ela liberta. Mas muitos não querem saber de Deus, muitos não querem buscar de Deus. Eu não sei qual é a dificuldade de crer em uma coisa que está vendo ali, que não tem poder nenhum. Tem que buscar é a Deus, só porque não vê Deus, porque não vê. Mas se você tiver uma intimidade com Ele, buscar dEle, você vai saber que Ele existe, você vai sentir, você vai ver o operar dEle na tua vida.
Uma vez, eu vou contar algo aqui para vocês. Uma vez, eu era adolescente, eu era criança. Minha mãe servia imagens e eu nunca criei naquelas coisas, minhas irmãs. Eu nunca adorei imagens de escultura, nunca. Nunca. Aquilo ali me fazia mal, desde de criança. E uma vez meu primo jogou uma pedra no meu olho e meu olho quase cega, ficou um caroço perto do meu olho. E minha mãe disse, reza para Luzia, aquela que diz que é Luzia, que ela cura o teu olho. E eu falei, se Luzia for boa mesmo, se Luzia cura mesmo, esse catumbo vai sair do meu olho. Até hoje ainda tem a marca no meu olho. Foi que eu vi que Luzia não cura, que Luzia não tem poder, não tinha poder, não tem para curar ninguém. Era Deus mesmo, né, na minha vida. Então eu glorifico a Deus hoje por servir a Ele, o único Deus. Nunca me rendi a deuses estranhos, né? Sempre criei em Deus, sempre tive fé em Deus, porque é em Deus, porque esse eu sei que pode fazer qualquer coisa. E a palavra nesta noite, né? Que tenha falado ao coração daqueles ainda que não se converteu, que não serve ao Senhor ainda, que a palavra de Deus, ela liberta aqueles que estão precisando de libertação, estão precisando conhecer a verdade, se libertar das mentiras aí que o inimigo engana. A palavra de Deus liberta. Então, se você for buscar a Deus no profundo, através da palavra, Deus ele vai te ensinar como buscar a Ele, como servir a Ele, como obedecer, andar nos caminhos dEle. Glória a Deus, mais uma palavra de fé. A palavra nesta noite falou teu coração. Eu sei que tem muitos servos do Senhor, eu sei que tem muita gente que serve a Deus, mas não basta só, né, servir, é um conjunto, meus irmãos, a cada dia a gente ser mais obediente à palavra, a cada dia a gente fazer mais a vontade de Deus. Não seja só crente dentro da igreja. Não seja só o crente que bota a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja no domingo. Não pegue a Bíblia para ler só quando você estiver no culto dentro da igreja. Medite na palavra de Deus, dia e noite. Não esfaleça, não tenha preguiça de buscar de Deus através da palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina de tudo, como nos limpar de todos os pecados, como permanecer fazendo a vontade de Deus, como servir a Ele de verdade, né? Como Ele gosta que a gente ande na presença dEle. Deus, Ele nos ensina tudo. A gente só não anda corretamente na presença de Deus se não quiser, se for desobediente. E Deus odeia a desobediência. Deus não gosta de desobediência. Deus não se agrada do filho rebelde. Deus não se agrada da desobediência de ninguém. Uma coisa que Deus chama mais atenção através da palavra é desobediência. Filho rebelde que não obedece à palavra. Muitas vezes tem situações na Bíblia que a gente vai meditar na palavra que Deus só entra naquela situação quando o filho se conserta, quando o filho obedece. As coisas só vêm para a mão do filho, é só liberada da parte de Deus quando o filho está ali, trilhando os caminhos do Senhor corretamente. Aí as pessoas acham que serve a Deus, quer servir a Deus de qualquer jeito, quer servir a Deus como quer, e acha que tem direito de ganhar as coisas de Deus. Mas Deus, ele não faz nada na vida daqueles que andam em rebeldia, andam de desobediência, que anda desagradando a Ele. É a própria palavra que fala conosco para que a gente venha ser obediente a Deus. Porque na obediência, Deus, meu irmão, Ele é tudo nas nossas vidas, quando a gente obedece. A gente vê assim o cuidar dele de perto, o trabalhar dele em nós de perto, quando a gente é obediente a Ele. Então obedeça a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Palavra nesta noite falou teu coração. Glória a Deus, que o Senhor continue falando contigo. Sirva o único Deus, porque esse pode tudo e todas as coisas. Jesus abençoe.